Olá, muito boa noite para você. Boa noite, o Repórter Brasil começa agora. A aprovação de urgência para o projeto de lei do aborto tem repercussão em todo o país. Se aprovada, a nova lei vai penalizar mulheres que interromperem a gravidez. A pena vale para aborto praticado após as 22 semanas, inclusive nos casos previstos em lei, como estupro e risco à vida da mãe. E mais. Famílias protestam contra rescisões unilaterais dos planos de saúde. Os cortes atingem justamente os pacientes que mais precisam. A gente, as famílias atípicas, os nossos filhos, eles demoram muito tempo para ter um ganho, mas eles perdem esse ganho em um dia. Com um mundo cheio de crises e conflitos, cresce a quantidade de estrangeiros pedindo proteção no Brasil. Meteorologia prevê volta da chuva forte para o Rio Grande do Sul e prefeituras anunciam um plano de contingência para conter inundações. Com muita gente ainda em abrigos e áreas de risco para onde não se deve voltar, Rio Grande do Sul terá cidades transitórias. Esse galpão enorme no bairro São Luís, em Canoas, já foi uma indústria e em menos de um mês vai se transformar numa mini cidade planejada. Amar é bom, mas tem gente preocupada com o futuro. Entra em cena o contrato de namoro. Contratos que estabelecem regras de convivência e protege patrimônio já construído pelos envolvidos. Hoje tem Arraiá Brasil. Salvador vai deixar o axé de lado para cair no forró. O cheiro do mato, o vento vindo da colina, nossa cama é a grama. A gente começa o Repórter Brasil falando sobre as repercussões da aprovação de urgência para votar o projeto de lei que trata do aborto após 22 semanas de gestação. A proposta equipara o aborto ao crime de homicídio e prevê que a vítima de um estupro, por exemplo, tenha pena maior do que a pena do estuprador se a gravidez for interrompida. Foi uma votação relâmpago e sem reação. Durou 23 segundos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pautou a matéria sem aviso e sem dizer o número do projeto. Em votação, aqueles que aprovam a urgência permaneçam como se acham aprovada. O texto muda a legislação atual e estipula o limite de 22 semanas de gestação para que uma mulher realize um aborto legal no Brasil, já permitido em casos de estupro, risco de morte da mãe e anencefalia do feto, sem prazo definido. O projeto também equipara o aborto ao crime de homicídio e aumenta as penalidades. Isso quer dizer que, em vez de 1 a 3 anos, como é hoje, a pena de prisão passaria para 6 a 20 anos. Se a lei for aprovada, uma mulher estuprada, por exemplo, que decidir interromper a gravidez depois de 22 semanas, pode passar mais tempo na prisão que o próprio estuprador. Você tem hoje um código que fala que o estuprador ele pode ser condenado de 6 a 10 anos e agora você vai ter uma, se aprovada, né, o que não se espera, uma legislação que pode condenar aquela mulher que foi vítima de estupro, se promover aborto após a 22ª semana, a uma pena ainda maior. A manobra de ontem vai permitir que a votação do texto seja acelerada e aconteça diretamente no plenário sem passar por comissões. A data da sessão ainda não foi marcada, mas o projeto que veio da ala conservadora da Câmara está dando o que falar. Na minha opinião, não é um retrocesso, é só colocar mesmo um limite, repito, para cuidar da saúde da mulher e para cuidar da vida que está dentro da barriga dessa mãe. Se a gente considerar que no Brasil 70% das vítimas de violência sexual são crianças e adolescentes, a gente está falando em mantê-las numa situação de suscetibilidade a estupro, e aí não basta ser estuprada. Essa criança, ela pode engravidar depois desse estupro, e não basta engravidar, ela ainda pode ser presa por 20 anos quando ela disser: não, eu não quero carregar o filho do meu estuprador. Pelas redes sociais, o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, considerou a proposta uma imoralidade e inversão de valores civilizatórios e disse que ela é inconstitucional e submete
submete mulheres violentadas a tratamento discriminatório. Se esse direito das mulheres for tolhido, o que vai acontecer invariavelmente é que elas não procurarão mais o serviço público de saúde e essas pessoas não serão mais identificadas. Então, para além da pena da mulher ser maior, você tem quase como um efeito reflexo, a proteção dos estupradores. Bom, aqui em Brasília, um ato contra esse projeto de lei está acontecendo agora no Museu da República, Esplanada dos Ministérios. Quem está lá e traz os detalhes é a repórter Selma Dias. Selma, boa noite. Oi, pessoal, muito boa noite a vocês, a todos. Essa manifestação ela foi convocada já agora no meio da tarde e as pessoas compareceram porque enxergaram um risco, né, nessa proposta que pode ser aprovada lá na Câmara dos Deputados. Então, são mais ou menos 500 pessoas aqui. Esses manifestantes querem que essa proposta seja, então, arquivada sob o risco, né, de retirar direitos já adquiridos pelas mulheres e também de criminalizar vítimas do estupro no país. Então, eles prometem continuar com essa manifestação. Na próxima terça-feira devem ir à Câmara dos Deputados para fazer ali um corpo a corpo e no convencimento tentar mudar a posição dos parlamentares em relação a essa proposta. Eu tenho números aqui também sobre estupro no Distrito Federal, são números alarmantes, né? A cada 14 horas, uma mulher ou uma menina é vítima desse crime de estupro no Distrito Federal. Quando a gente vai para o Brasil, a situação consegue ser ainda pior, né? São 2 vítimas desse crime, né, em todo o país. Então, é um tema polêmico que saiu lá do Congresso, ganhou a sociedade e possivelmente nos próximos dias nós veremos mais manifestações, em especial lá na Câmara dos Deputados, onde esse projeto pode avançar nas próximas semanas. Por hora é isso, eu volto com vocês. Valeu, obrigado, Selma. Só para dar um nível, assim, uma ideia do retrocesso. Claro que alguém vai dizer assim, mas se providenciar o aborto antes da 22ª semana, aí não tem problema. Só que a gente já viu casos, já relatou aqui, inclusive em São Paulo, de mulheres nessa situação que tentaram essa providência e aí ficaram sendo enroladas pelo sistema, né? E não conseguiram fazer, né, dentro desse período. Aí fica uma amarra burocrática, que pena. Pois é, não deu no tempo. E aí vai pra cadeia. Essa mulher que não conseguiu até as 22 semanas acaba sendo penalizada, né? E a gente está falando de mulheres que vão sofrer, principalmente mulheres mais pobres e mulheres negras, certamente, que são quem não consegue. E outra, a gente está falando de um Congresso formado majoritariamente por homens que vai legislar sobre a vida das mulheres. Mas tem mais mulher uma defendendo vez, né? esse projeto também. Vamos para São Paulo? Isso. Vamos lá. Porque em São Paulo também tem manifestação contra essa proposta que equipara o aborto após as 22 semanas ao homicídio. E o ato é na Avenida Paulista. De lá, a repórter Vanessa Casalino tem as informações. Vanessa, boa noite. Yara, boa noite a você, a Porta Nova, você que está com a gente. Olha, este ato aqui na Avenida Paulista foi organizado pela sociedade civil, pelas pessoas, mas acontece não só aqui, em várias capitais do país. E o clima aqui é de indignação, não são só as mulheres que estão aqui, muitos homens, porque, claro, eles veem neste PL, neste projeto, um retrocesso aos direitos humanos. O lema aqui é claro, criança não é mãe. Segundo os organizadores e segundo os dados, as pessoas, as crianças é que vão ser mais afetadas com essa alteração, porque são elas que sofrem o abuso sexual em casa e não conseguem entender isso e depois, quando engravidam, levam muito tempo para entender que estão grávidas. Então, são elas que vão chegar às 22 semanas de gestação e vão precisar deste serviço de aborto legal. Os organizadores aqui lembram também a violência, a criminalização da vítima, que pode cumprir uma pena de até 20 anos de prisão se esse projeto passar, e o estuprador apenas de 10 anos. Vocês lembraram aí, essa manifestação e esse PL se dá em um contexto aqui em São Paulo de retrocesso. Desde o fim do ano passado, o Hospital Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da cidade, que era uma referência em aborto legal depois de 22 semanas, teve o serviço suspenso e não foi retomado até agora. Houve batalha judicial e a prefeitura diz que as mulheres podem buscar outros serviços municipais. Mas um relatório da Defensoria Pública e vários relatos indicam que as mulheres têm tido muita dificuldade
vontade em realizar esse procedimento e aí sim, a gravidez vai ultrapassando as 22 semanas. A gente lembra um caso apontado pela Defensoria, que a gente já mencionou aqui no Repórter Brasil, de uma gestante que procurou 3 serviços, não conseguiu fazer o aborto na rede municipal e um dos médicos a fez ouvir os batimentos cardíacos do feto. Ela desistiu de realizar o aborto aqui em São Paulo e foi fazer em outro estado. Yara e Porta Nova. Obrigada, Vanessa. Bem lembrado dessa história. Ótima a minha referência que ela fez esse caso. Bom, agora uma boa notícia. Mulheres vítimas de violência doméstica terão prioridade nas filas do Sistema Único de Saúde, o SUS, e do Sistema Único de Segurança Pública. A medida, publicada hoje no Diário Oficial da União, garante atendimento social, psicológico e médico. A legislação já previa o direito a cirurgias plásticas para as vítimas no Sistema Público de Saúde. O que muda agora é que elas passam a ter prioridade no atendimento. Bom, famílias que tiveram os planos de... Outro problema aí, falando de saúde, né? Tiveram planos de saúde suspensos de forma unilateral por operadoras, protestaram hoje no Rio, em frente à sede da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, vinculada ao Ministério da Saúde. Esse é o órgão que regula o setor no Brasil. Pois é, mães e parentes de pacientes que precisam de tratamento contínuo lutam contra o tempo para garantir o direito à saúde. Aos 17 anos, João Pedro tem uma síndrome degenerativa e progressiva e precisa de sessões diárias de fisioterapia respiratória e motora. Ele vai atrofiando de tal forma e muito rápido que começa a comprometer os órgãos vitais. Os atendimentos do adolescente, que custam em torno de R$ 7.500 por mês, eram reembolsados pela Amil. Só que desde abril a operadora cancelou o pagamento. Diante da falta de resposta do plano, a Nínive luta para garantir o apoio que o filho precisa. Ela participou de uma manifestação aqui na porta da ANS, no centro do Rio de Janeiro. O protesto foi organizado pelo movimento Nenhum Direito a Menos e teve a presença de diversos familiares de pacientes com deficiência, com doenças raras, autismo, que se sentem prejudicados pelas operadoras de saúde. Fabiane teve o plano do filho com paralisia cerebral cancelado por 8 meses. Ele parou de comer, ele começou a se agredir, então ele regrediu muito. A gente, as famílias atípicas, os nossos filhos, eles demoram muito tempo para ter um ganho, mas eles perdem esse ganho em um dia. Para esta advogada especializada em saúde, é preciso uma regulamentação específica para os contratos coletivos. A Lei 9.656 ela só trata da rescisão dos contratos individuais e familiares. Então, a Agência Nacional de Saúde deveria regulamentar de forma mais firme essa rescisão dos contratos coletivos, porque a grande maioria dos contratos, mais de 80%, as pessoas têm que fazer a reclamação em todas as instâncias possíveis. A Amil informou que tentou diversas vezes entrar em contato com a Nínive, que você viu na reportagem, mas não teve sucesso. A Agência Nacional de Saúde Suplementar também mandou uma nota e destacou que tem aperfeiçoado as normas e busca manter diálogo próximo com todos os atores do setor para que as regras sejam respeitadas. O governo de São Paulo abriu licitação para conceder à iniciativa privada a construção, manutenção e conservação e gestão de 33 novas unidades de ensino no estado. De acordo com a Secretaria de Educação Estadual, a intenção é centralizar serviços que já são terceirizados. A empresa que ganhar a licitação vai ser responsável pela manutenção, limpeza, vigilância e alimentação de 33 novas escolas de nível médio e ensino fundamental 2 no estado de São Paulo pelo prazo de 25 anos. De acordo com a Secretaria de Educação de São Paulo, o projeto Novas Escolas prevê centralizar serviços já terceirizados em um único prestador. A pasta alega que o objetivo é ampliar a oferta de unidades de tempo integral e otimizar a gestão. Já o Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Ensino alega que a mudança não foi debatida e que não seria necessária para garantir a qualidade dos serviços. Temos gente comprometida e que nós temos gente com competência para gerir a educação pública, gestores, professores e funcionários. Cabe ao governo nos dar
as condições mínimas, não, as básicas, as necessárias, que a educação vai melhorar ainda mais. A privatização é fugir da responsabilidade de um serviço essencial. Beatriz Cortese é diretora executiva do SEMPEC, que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que promove qualidade e equidade na educação pública brasileira. Ela defende que é impossível separar a gestão administrativa da gestão pedagógica. Embora um diretor de escola não seja um administrador, normalmente o diretor de escola é alguém da área de educação. Ele exerce funções administrativas numa escola, mas sempre com um olhar para o ensino e para a aprendizagem. Quando você separa deste jeito, algumas áreas são pedagógicas e outras não, como se o trabalho do professor e do diretor escolar se encerrasse exclusivamente da sala de aula para dentro, tem um viés na compreensão do que é o papel de uma escola. Bom, tem evento de inovação em Brasília até a sexta-feira, até amanhã, voltado para boas ideias de empreendedores e pesquisadores também. E as soluções voltadas para necessidades emergenciais, como acidentes ou tragédias climáticas. Tem até um cachorro robô que salva vidas. O Inova Summit deve receber cerca de 30 mil pessoas e tem expectativa de movimentar 150 milhões de reais em negócios. Trabalhar os sistemas com geoinformação, com tecnologia, propicia você anteceder, né? Trabalhar preventivamente com relação a cenários de desastres, né? Para você conseguir tomar as decisões mais corretas, né? E com prevenção, que é o primordial, né? O meio ambiente trabalha muito com esse princípio, né? As mudanças climáticas, cada vez mais palpáveis em todo o mundo, ganharam destaque nesta edição, com conferências, palestrantes e startups que buscam mitigar os efeitos extremos do clima. Além de trazer novos conhecimentos, ampliar diálogos e gerar novos negócios, o evento também traz tecnologias com múltiplas funcionalidades, que podem, inclusive, salvar vidas. A ideia desse robô é para que ele entre em locais onde onde há risco de vida, onde você, por exemplo, ocorrer um soterramento, um descombro, onde você tem locais onde pessoas entram, mas não deveriam entrar. Então ele entra para fazer, por exemplo, um resgate, verificar se ainda há pessoas dentro do local, ou até mesmo fazer o próprio resgate, se for o caso. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre o PL do aborto. Pois é, tem protesto também no Rio de Janeiro, em 2 minutos. Alô? De onde fala? É da TV Brasil, Roberto. Tudo que chorei por você, O rei chega à telinha com tantas emoções. E desse jeito Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Eu preciso saber como é que esse filme continua. Domingo, 4 da tarde. Quero agradecer a todos os professores que passaram na minha vida. Dia que me queira. O tema do envelhecimento, na minha opinião, ainda é um tema tabu. Tá me chamando. Olhar Independente, toda sexta às 6 da manhã. Produção TVU do Rio Grande do Norte, parceira da TV Brasil. Em junho tem Arraiá Brasil. Vamos curtir as maiores festas de São João do país ao vivo. Começamos em Caruaru, Pernambuco. Anarriê! Da Paraíba, a beleza de Campina Grande. A tradição em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os festejos em Salvador e Amargosa, na Bahia. O Balancê em Aracaju, Sergipe. A Lavantu, um show de cultura popular. Em parceria com as TVs afiliadas e veículos EBC.
Arraiá Brasil! Subiu para 5 o número de mortos durante a operação da Polícia Militar no complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro. E o governador do Rio, Cláudio Castro, respondeu ao STF sobre a operação. A gente vai falar com o repórter Vladimir Platonov, que está ao vivo no Rio e tem mais informações. Vladimir, boa noite. Boa noite, Yara. Porta Nova a todos e a todas. Cláudio Castro afirmou que os protocolos preconizados pelo STF para operações policiais foram seguidos. O governador do Rio informou ao ministro Edson Fachin que as secretarias de Saúde e de Educação, assim como o Ministério Público, haviam sido informados previamente. O governador disse também que foram colocadas ambulâncias no entorno desta operação e que os policiais utilizavam câmeras corporais. A operação policial foi realizada na última terça-feira e deixou um policial do BOP, a tropa de elite da PM, morto e outro policial ferido. Também foram mortos 4 pessoas suspeitas de pertencerem ao crime organizado. 24 pessoas foram presas e um forte armamento, incluindo 11 fuzis, acabaram apreendidos. A Delegacia de Homicídios da capital realizou perícia hoje no local para saber como ocorreu este confronto. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Vladimir. E uma operação da Polícia Civil prendeu 9 pessoas e interditou cerca de 30 hospedarias no centro de São Paulo, que serviriam como centrais de distribuição de drogas do crime organizado. Foram cumpridos 140 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Cerca de 400 policiais participaram da operação. De acordo com a Secretaria de Segurança de São Paulo, as investigações são feitas há 1 ano. A Justiça mandou bloquear as contas bancárias utilizadas pela quadrilha. Em Genebra, na Suíça, o presidente Lula defendeu a taxação dos super ricos e pediu a união dos países no combate à fome e às desigualdades sociais. O presidente Lula discursou na sessão de encerramento do Fórum Inaugural da Coalizão Global para a Justiça Social durante a conferência da Organização Internacional do Trabalho. Lula declarou que o bem-estar da população está ligado aos compromissos de preservação do meio ambiente e defendeu a relação entre capital e trabalho para minimizar as desigualdades sociais. O presidente defendeu a taxação dos super ricos e lembrou que a justiça social e a luta contra as desigualdades são prioridades da presidência do Brasil no G20. Ao listar diversos problemas que precisam ser enfrentados para melhorar a qualidade do trabalho no mundo, Lula afirmou que a OIT é ainda mais relevante diante dos desafios que existem hoje, como os empregos informais, os baixos salários e o avanço da inteligência artificial. A inteligência artificial transformará radicalmente o nosso modo de vida. Teremos que atuar para que seus benefícios cheguem a todos e não apenas nos mesmos países que sempre ficam com a parte melhor. Do contrário, tenderá a reforçar viés e hierarquias geopolíticas e culturais, sociais e de gênero. As migrações forçadas aumentaram em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Hoje, o Ministério da Justiça divulgou números e perfis dos refugiados no país. Os dados são impressionantes. Para se ter uma ideia, a quantidade de estrangeiros que vieram se abrigar no Brasil mais do que dobrou entre 2022 e 2023. De acordo com a publicação Refúgio em Números, até o fim do ano existiam 143 mil refugiados no país, um aumento de 117% em relação a 2022. Quanto aos pedidos de refúgio, em 2023 foram 58 mil, 16% a mais que no ano anterior. Essas solicitações vieram de pessoas de 150 países diferentes e a Venezuela é o país de origem de metade delas. O Comitê Nacional para os Refugiados
Refugiados, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, é o responsável por analisar os pedidos de refúgio no Brasil. O órgão reconheceu como refugiadas 77 mil pessoas em 2023, contando com pedidos feitos em anos anteriores. 44% eram menores de 18 anos. Esse quantitativo é o maior da história, com um aumento de mais de 1000% em relação a 2022. O cubano Carlos chegou ao Brasil em 2019 e se tornou um refugiado. Diz que teve dificuldades no início, mas foi bem acolhido. Hoje, não pensa em voltar para o país de origem. Eu me consideraria um cubano brasileiro. Brasil é minha segunda pátria, foi o lugar que me acolheu e que me deu a oportunidade de ser uma pessoa melhor cada dia. Quando a saudade bate na porta, que bate muitas vezes, você tem que aprender a viver com essa saudade. Essa sempre vai estar aí. De minha mãe, de meu filho que estão lá. Eu acho que o nosso grande desafio agora, como é o desafio bem comum a várias outras políticas públicas brasileiras, é transformar a nossa legislação, que é de excelência, que é acolhedora, que é bastante avançada em termos de proteção humanitária, em cada vez mais realidade, em trabalhar nas políticas de integração local da população refugiada, revalidação de títulos, ensino de português, empreendedorismo, oportunidades de trabalho. Em todo o mundo, o número de pessoas deslocadas à força bateu recorde no ano passado e passou de 117 milhões. Segundo o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, isso representa um aumento de cerca de 8 milhões de pessoas em um ano. No cálculo, entram quem deixou suas casas devido a conflitos armados, refugiados e perseguidos. A agência estima que entre janeiro e abril deste ano, o total de deslocados já tenha chegado a 20 milhões. Conflitos armados, como o do Sudão e o da faixa de Gaza, são apontados como eventos que contribuíram para o crescimento recorde. No Sudão, mais de 11 milhões de pessoas precisaram deixar suas casas à força, sendo que 2 milhões fugiram para países vizinhos. Já na faixa de Gaza, a ONU calcula que 1.700.000 pessoas foram deslocadas, o que representa 80% da população. Bom, nós começamos essa edição do Repórter Brasil falando do projeto de lei que está em discussão no Congresso Nacional, que trata da penalização e punição do aborto. E movimentos sociais liderados por mulheres se mobilizam em diversas cidades do país, esse protesto contra o projeto de lei que está no Congresso. Bom, para dar um detalhe, equipara o aborto ao homicídio, inclusive em casos de estupro da vítima. A gente vai falar agora com a repórter Fernanda Cruz, que está na Cinelândia, no Rio de Janeiro, onde está acontecendo mais uma manifestação. Fernanda, boa noite. Boa noite, Yara. Boa noite, Porta Nova, e a todos que nos acompanham. Os manifestantes estão reunidos aqui na Cinelândia. O ato foi convocado por entidades de direitos humanos e movimentos feministas e eles são contrários ao que consideram um grave retrocesso ao direito das mulheres. A gente pode ver aqui que as mulheres fizeram essas intervenções nas escadas da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro com uma coroa de flores para simbolizar o risco à vida das mulheres que essa medida pode trazer. Tem outras intervenções também, como essa aqui nas escadas, os nomes de cada deputado que votou pelo regime de urgência do texto. Elas estão chamando isso aqui de bancada do estupro. E uma das temáticas das campanhas aqui entoada pelas mulheres é o de que criança não é mãe, porque essa lei pode criminalizar crianças e adolescentes que são as principais vítimas de estupro. Em todo o estado do Rio de Janeiro, apenas 4 hospitais realizaram o aborto legal, aquele que é autorizado pela Justiça, de acordo com o levantamento da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O Anuário Brasileiro de Segurança também registrou recorde de denúncias de estupro. Em 2023, foram quase 75 mil vítimas. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigada, Fernanda. Muita gente no Rio de Janeiro, a gente mostrou Brasília também e São Paulo no outro bloco. Pois é. Bom, ainda falando de aborto, lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte decidiu manter o amplo acesso à pílula abortiva mifepristona. Veja esses e outros destaques no nosso Giro Internacional. Os juízes da Suprema Corte, a maioria conservadores, decidiram por unanimidade rejeitar um pedido para dificultar a venda do medicamento. Os grupos anti-aborto alegam que a pílula não é segura.
A FDA, a agência americana que regula a venda de medicamentos, permite que a mifepristona seja usada para interrupção de gravidez até a 12ª semana. Essa é a primeira decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre aborto, desde que o mesmo tribunal derrubou o entendimento do caso Roe versus Wade, que vigorava desde a década de 70 e dava às mulheres de todo o país o direito de abortar. Na Argentina, após 11 horas de debate, o Senado aprovou o pacote de medidas de ajuste fiscal proposto pelo governo de Javier Milei. O placar terminou empatado. Foi o voto de Minerva, da vice-presidente do país, Victoria Villarruel, que garantiu a aprovação. Entre as medidas mais polêmicas está o aval para uma espécie de estado de emergência com validade de 1 ano, que dá poderes ao governo para tomar decisões sem a aprovação do Congresso nas áreas econômica e administrativa. O pacote, porém, deixou de fora a privatização de algumas empresas estatais, incluindo a Aerolíneas Argentinas, o Correio Argentino e veículos estatais de comunicação. A Organização Mundial de Saúde fez mais um alerta sobre a situação na faixa de Gaza. O diretor-geral da organização, Tedros Adhanom, afirmou que a população do território enfrenta fome catastrófica. Mais de 8.000 crianças palestinas com menos de 5 anos foram diagnosticadas com desnutrição aguda e 1.600 delas têm desnutrição aguda grave. Adhanom também falou sobre o Sudão e disse que há um risco muito real de fome em massa em algumas partes do país. O Sudão sofre com uma guerra civil que dura mais de 1 ano e acabou com o sistema de saúde do país. O comércio no Brasil está aquecido nesse começo de ano. De acordo com uma pesquisa do IBGE divulgada hoje, as vendas no varejo cresceram novamente em abril. É o 4º mês seguido de alta no setor. No mês de abril, 2 segmentos puxaram o crescimento do comércio varejista. O primeiro foi o de materiais de escritório, informática e comunicação, uma alta de mais de 14% no mês. De acordo com pesquisadores do IBGE, algumas grandes empresas da área deram descontos nos produtos em abril e isso favoreceu o consumo. O outro setor que contribuiu para o bom momento do varejo foi o de supermercados, alimentos e bebidas, que tem um peso grande no índice geral desse tipo de comércio. A alta foi de 1,5% em abril. No geral, as vendas do comércio varejista vêm apresentando saldo positivo desde janeiro deste ano. De março para abril, subiram 0,9%. E no acumulado do ano, o crescimento já chega a quase 5%. No próximo bloco, as cidades no Rio Grande do Sul começam a se preparar para mais chuva vindo aí, né? Exatamente, tem previsão de chuva, então todo mundo tentando conter uma possível nova cheia. A gente já volta em 2 minutos. Em campo, na TV Brasil, o Brasileirão Série B ao vivo. Hoje tem Amazonas e Chapecoense. E amanhã, Avaí enfrenta Guarani. Fique de olho em cada lance. Aqui, na tela do Nosso Futebol. Eles tentaram destruir o Brasil. Descaso na pandemia, desastre na economia e mais de 34 milhões de pessoas passavam fome. Mas o Brasil venceu e a reconstrução do país começou. Mais de 24 milhões de pessoas já saíram do mapa da fome. Os empregos estão voltando. E aos poucos a vida começa a melhorar. Vem com a gente reconstruir o Brasil. Cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo. Bem-vindos à nossa TV Brasil. A tela que todos podem assistir juntos. A qualquer hora. Em qualquer lugar. Uma tela com a nossa cultura. O nosso povo. A nossa cara. As nossas paisagens. TV Brasil, a tela da gente. Alavantu.
Chega mais que tem Arraiá Brasil na Bahia. Shows exclusivos em Salvador e no interior em Amargosa. Uma parceria com a TVE Bahia. Arraiá Brasil, 11 da noite. Ontem nós mostramos que a quantidade de focos de queimadas no Pantanal esse ano já é mais de 900% maior do que no ano passado. O fogo continua e a área destruída já é maior que a registrada em 2020, ano que teve a maior quantidade de incêndios na região. A área queimada no Pantanal este ano já é quase 40% maior que em 2020, ano com o maior número de focos de incêndios florestais na região, quando o fogo atingiu cerca de 26% do bioma. Os dados do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostram que até maio deste ano, 332 mil hectares foram queimados entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Este mês, em apenas 2 semanas, já são 733 focos de incêndios. Os números preocupam principalmente porque estamos em junho e, historicamente, agosto e setembro são os meses de maior número de queimadas. A seca acentuada tão cedo indica que a estiagem este ano pode ser mais intensa na região. Essa época era para estar alagado, o Pantanal está alagado, né? O Pantanal é conhecido como a maior planície alagada do mundo e agora a gente vê isso aqui, ó, parecendo um deserto, parecendo um inferno, fogo para todo lado. No bioma estão mais de 2.000 espécies de plantas e uma fauna rica, com aves, mamíferos, répteis e anfíbios. Cerca de 1.100.000 pessoas vivem na região. Impressionante o que está acontecendo lá. Lara, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Muitas queimadas, né? Recorde, até porque está muito quente e muito seco por lá. A gente começa logo com o mapa, dando uma olhadinha, então, aqui o mapa de alertas, para a gente ver, continua gigantesca aqui aquela área em perigo por conta do calor e da seca. E aqui, justamente onde fica aqui Mato Grosso do Sul, essa área, o Pantanal fica bem aqui, é a área que está quente, isso aqui é onda de calor. Esse laranja é aquela onda de calor e baixa umidade. Até ontem era amarelo, virou laranja, ou seja, a situação está se agravando. A situação está se agravando, o que significa aqui que é mais tempo, então, com as temperaturas acima da média, esse alerta laranja. Não significa que vai ficar mais quente, mas sim que vai durar mais tempo, essa onda de calor. Entendi. Bom, agora a gente vai para o mapa para dar uma olhadinha no país inteiro, né? A gente continua, então, com aquele esquema, que a gente já está acostumado até a ver ali a chuva espalhada aqui pelos extremos, mas agora olha onde é que está voltando. Na região sul, lá no Rio Grande do Sul, então tem previsão de retorno da chuva nesse fim de semana, deve voltar amanhã à noite, ela começa já a voltar aqui pelo sul, então, do estado gaúcho e deve se intensificar durante o fim de semana. E entrando lá pela região sul, essa chuva mais forte, pegando ali a Lagoa dos Patos, que pode trazer problemas lá. Isso, amanhã essa chuva ainda é uma chuva isolada, mas ela tende a se espalhar e a gente vai agora aqui para uma outra arte, para a gente dar uma olhadinha em Porto Alegre, que tem uma ideia, então, já dessa chuva, que hoje não choveu, amanhã, então, ela começa no fim do dia já, mas a gente já vê que ela vai se intensificando de sábado para domingo. Domingo é quando esses volumes devem ficar ainda mais intensos, é previsão de maior volume de chuva aí no domingo. E aí, não só em Porto Alegre, né? Ela começa a se espalhar ali e a gente já vai tomando cuidado também, aqueles alertas para as pessoas também ficarem atentos à possibilidade, então, de inundações, de transbordamento de rios. Mas essa chuva, o problema é que ela vai se espalhar e vai ficar pelo menos até a quinta-feira da semana que vem. Nossa, semana toda com tempo instável e a temperatura despencando de sexta até o domingo, de 31 para 20 a máxima. A temperatura mais alta em Porto Alegre da semana e realmente ela vai caindo e vai ficando bem mais friozinho por lá. A gente vai acompanhando, então, o retorno dessa chuva por lá. E dando os alertas aqui. Isso mesmo. Era isso? Isso mesmo. Boa noite para você. Agora a gente segue com a Yara, porque a gente vai continuar falando lá do sul. Yara. Pois é, a chuva traz preocupação, né? E com toda essa chuva no sul do país para este fim de semana, Porto Alegre e Canoas criaram um plano de contingência com o objetivo de preservar vidas e minimizar os danos causados pelas enchentes. A repórter Bruna Sanielli está lá em Porto Alegre e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Bruna. Boa noite, Yara. Boa noite, Porta Nova. Boa noite a todos. Pois é, com essa expectativa de 100 milímetros de chuva aí a partir de domingo, a Prefeitura aqui de Porto Alegre, ela já fez um plano de contingência
e aumentou a limpeza urbana já a partir de ontem, vai até domingo, para evitar novos transtornos. 2.000 pessoas vão trabalhar nessa limpeza urbana e a capital gaúcha também está realizando a manutenção das redes de drenagem para evitar alagamentos e também a recuperação das estruturas das bombas. Uma central de abrigos, ela está disponível para quem precisar 24 horas por dia. E em Canoas, na região metropolitana aqui de Porto Alegre, a prefeitura solicitou que as pessoas que estão em áreas de risco, em caso de chuva, evacuem esses locais e não fiquem em locais que costumam ter inundações. Além disso, a prefeitura de Canoas liberou um WhatsApp SOS Canoas, onde será possível fazer pedidos de abrigo, também receber informações sobre a previsão do tempo e sobre os pontos de alagamento, além de solicitações de resgate. Eu volto com vocês. Tá certo, Bruna. Muito obrigado pelas informações. A região na parte alta do centro, lá de Porto Alegre, que é uma área que não é atingida, mas acaba sofrendo, por exemplo, com corte de energia. Bom, mais de 40 dias após o início da tragédia climática no Rio Grande do Sul, cerca de 5.000 pessoas ainda estão nos abrigos na cidade de Canoas, que a gente tem falado bastante, município ali da região metropolitana de Porto Alegre. E para garantir moradia aos desabrigados, a prefeitura da cidade vai criar 2 centros humanitários de acolhimento temporário, que vão funcionar como cidades transitórias. Essa iniciativa também conta com o apoio de entidades empresariais e da Agência das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. Esse galpão enorme no bairro São Luís, em Canoas, já foi uma indústria e em menos de um mês vai se transformar numa mini cidade planejada, um centro humanitário de acolhimento. O objetivo é atender cerca de 700 vítimas da tragédia climática do sul do país. E para maior conforto, as 170 famílias abrigadas neste local poderão viver em casas individuais. Essa primeira fase, que nós estaremos abrigando em torno de 700 pessoas, nós começaremos já a montagem das tendas, esta é apenas a amostra, já depois de amanhã. Em 20 dias, nós queremos ter todas as tendas montadas da primeira fase. Logo em seguida, começaremos do Centro Olímpico, que é um outro centro de acolhimento, para depois concluirmos a segunda fase. Nós acreditamos que em um mês e meio, todas as 3.000 pessoas poderão ser realocadas para esses 2 centros de acolhimento. Cada casa deste tipo, construída pela Acnur, Agência da ONU para Refugiados, terá 18 metros quadrados e atenderá até 5 pessoas de uma mesma família. Um local que vai garantir mais segurança e privacidade para quem perdeu tudo o que tinha. A ideia desses centros é prover em espaços assegurados todos os serviços básicos para essas famílias, né? E serviços básicos eu digo saneamento, água, alojamento, mas não só, também outros tipos de serviços sociais seria a nossa proposta. Serviços de saúde mental, por exemplo, serviços de proteção da criança. O outro centro será construído neste abrigo em Canoas. No lado interno serão oferecidos serviços comunitários. Já na área externa serão construídas as casas provisórias. Há mais de um mês, essa é a moradia de Eduardo, que vivia em uma casa de palafita no bairro do Paquetá. Agora, ele aguarda a transferência para a cidade transitória. A gente não tem condição agora de comprar uma casa imediato, então a gente está esperando ver o que o governo pode fazer por nós. Se possa nos ajudar, dar algum auxílio, nos guiar com alguma coisa, a gente está nessa expectativa. A recuperação de pequenos negócios no Rio Grande do Sul afeta diretamente as comunidades e os bairros. É o sustento de famílias e alguns funcionários, mas também um ponto de apoio para clientes que necessitam de serviços e dos produtos mais próximos de casa. Veja na reportagem de Simone Feltes, repórter da TVE, que quem perdeu tudo encontra maneiras de ajudar. Tem cheirinho de novo, de pastel feito na hora e de pão assando no forno.
A padaria está recheada de delícias e o mercadinho no bairro Barrinha, em Campo Bom, reaberto. Cenário muito diferente da primeira semana de maio, quando a dona Mônica nem sabia se reabriria. Não sei como vai ser as condições, sabe? Se a gente vai voltar a funcionar ou não vai. Estava muito bagunçado, tudo muito estragado, né? Foi um dia depois o outro, daí bastante amigos para ajudar, a família também, né? Mas qual é a sensação de chegar de manhã, receber teus clientes? Agora é um alívio, né? O pessoal já estava pedindo. A Carla é tão de casa que entra pela porta dos fundos. Ela trabalha pertinho e não deixa de levar os produtos que o pessoal já estava com saudades. Daí o tio disse, nossa, tu pegou o melhor pão, que é lá da Mônica. E com isso parece que as coisas estão voltando ao normal? Com certeza. Tomara que melhore 100%. Aqui em São Leopoldo, a dona Terezinha e a família também já reabriram o restaurante. E com um ingrediente novo para adicionar ao tempero gostoso da comida caseira. É a solidariedade. E a fila é grande e diária para resolver o problema de muita gente. Ninguém mais fazia marmita, né? Era um pãozinho, um sanduichinho, né? Daí as pessoas começaram a ficar com vontade de comer uma comidinha, né? Aí foi onde surgiu a ideia de fazer a marmitinha, que eles estavam tudo com vontade de comer um arrozinho com feijão, um galetinho assado. Pensei, vou fazer para ajudar o próximo e também para me ajudar a fazer o negócio girar. E precisa. O balcão de servir está quebrado, o freezer, as geladeiras ainda nem foram ligados. Mesas e cadeiras precisam de restauro. Prejuízos de mais de 20 dias dentro d'água. O bairro São Miguel foi um dos mais atingidos na cidade. Ainda tem muito entulho, muito trabalho por todo lado. Mas lembra do ingrediente novo? Além de usar o salão para organizar doações de roupas e calçados trazidos por voluntários, a dona Terezinha reinventou o negócio das marmitas com um preço solidário e atrativo. E o preço, R$10? A senhora ganha alguma coisa com isso? Olha, é muito pouco, né? É para girar, para tu ocupar a tua cabeça e fazer alguma coisa em benefício dos meus clientes de 12 anos. Em um bairro inteiro, todos precisam. Pensar que aconteceu isso ninguém queria, né? Mas vamos ter que reconquistar tudo de novo, né? E é assim, né? Trabalhando, né? Um ajuda o outro, é uma corrente, né? Que coisa, né? R$10 a marmita, o pessoal tá precisando. Fantástico. Parecia boa, hein? Eu fiquei... Pesou aqui. Pensando em moradia, mas agora definitiva para as pessoas que estão desabrigadas, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, desde o último sábado, ocupa um prédio no centro de Porto Alegre. Os manifestantes querem que um imóvel desocupado do INSS seja destinado para habitação. O prédio de 25 andares no centro histórico da capital gaúcha já foi sede do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e teve o terreno inundado em maio. A ocupação Maria da Conceição Tavares, em homenagem à economia que morreu no último sábado, quer que o local se torne moradia definitiva para 250 famílias. A reivindicação é que este imóvel, assim como tantos outros imóveis públicos, né, tanto da União, quanto do Estado, quanto do município, os estados na cidade que não estão cumprindo a função social, possam ser destinados para a moradia popular. O INSS já considerou que o prédio de uso empresarial poderia ser destinado para a moradia, como parte do programa Imóvel da Gente. Mas a autarquia federal informou que, apesar de entender a situação dos desabrigados no estado, o prédio ainda não tem condições de abrigar as pessoas. De acordo com a coordenadora do MTST, a ideia é que o imóvel seja recuperado antes de se tornar uma moradia definitiva. É necessário que a região central da cidade também possa abrigar a população, né? A não desterritorialização de famílias que vivem nesta região é uma coisa fundamental também. A gente vai falar de um assunto bom demais. Vamos lá. Junho tem festa junina para todo lado e a TV Brasil vai transmitir tudo isso. Tem festa de São João de Caruaru, em Pernambuco, e também em Salvador, na Bahia. Bom, a gente vai para lá. O Raoni Oliveira, apresentador da TVE, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, está no Parque de Exposições da capital baiana e vai trazer um pouco dessa festa. Será que vai ter axé ou não? Raoni, boa noite para você.
Boa noite, Guilherme. Boa noite, Yara. Boa noite, meu Brasil. Olha, é festa na Bahia, é alegria do Nordeste. Estamos nessa nossa tradição junina, nessa região tão quente que é o Nordeste, né? Celebrando, obviamente, os santos juninos. Olha, Santo Antônio, São Pedro e também São João. E olha, é aquele momento da gente brincar, conversar e também celebrar essa tradição com muita religiosidade, mas também com, obviamente, muito forró, muita comida típica e muita festa. Aqui na Bahia não vai ser diferente, tá? A gente vai mostrar uma maratona de shows que começa hoje e só para no dia 2 de julho na festa da independência do Brasil na Bahia. E muito forró vai ter por aqui, mostrando também o São João do Pelourinho, o São João aqui da capital, aqui no Parque de Exposições e também no interior do estado. Olha só, estamos no parque, aqui é o primeiro dia de festa, como eu falei pra vocês, muita gente tá chegando e a expectativa de hoje é pro show da Maiara e Maraísa. Mas como eu falei, são 14 dias de festa, né? É muita gente. Então vai ter Belmarx, João Gomes, Luan Santana, Léo Santana, vai ter também Piscirico, é a mistura da Bahia, não tem jeito, né? Dendê com São João e sertanejo, tá? Vai ter também Zé Vaqueiro, Dorival Dantas, Calcinha Preta e muita gente. E daqui a pouquinho a gente vai se conectar juntinho com vocês nesse arraiá bacana com a TV Brasil. Mas olha, Guilherme e Yara, é o seguinte, como estamos no Nordeste, a terra do cordel e a terra do repente, eu preparei um versinho aqui pra gente versar legal e finalizar essa nossa entrada. Afinal, Nordeste é alegria e muita tradição. Assim como na Bahia, que já estamos naquela animação, vai ter muito forró, cantoria e dança pra lá de 1000 e às 11 da noite a gente se conecta junto pra dançar forró na TV Brasil. É com vocês. Bola. Show de bola, excelente, gostei demais. Pois é, e respondendo a sua pergunta, Sim. Ele disse aí, vai ter axé. Tem axé no meio do forró, é arraiado da TV Brasil, Brasil inteiro, a gente vai mostrar por aqui também, muito bacana mostrar a festa por lá também. Agora, uma notícia que encheu de orgulho toda a redação aqui da TV Brasil, vai ter atleta da EBC nos Jogos Paralímpicos de Paris. Me conta essa que eu não acredito. A nossa repórter Carla Maia foi convidada para disputar a competição de tênis de mesa lá na França. Bom demais, a gente bate um papo agora com ela ao vivo sobre essa novidade. Carla, boa noite. Conta aí para os telespectadores há quanto tempo você pratica o tênis de mesa e quanto tempo você esperava, né, por isso. Boa noite, Yara. Boa noite, Porta Nova. Boa noite, Brasil. Gente, eu estou muito feliz porque eu jogo tênis de mesa desde 2003. Então, são aí a primeira Paralimpíada de Atenas, que era meu sonho, sempre foi meu sonho ir para uma Paralimpíada. Faz 20 anos, né, que eu estou tentando uma vaga para a Paralimpíada. A gente fala convite, as pessoas acham que é fácil, mas não, foi uma super conquista. Foi uma indicação porque eu estou muito bem no ranking paralímpico, eu sou a 5ª do mundo na classe 1, na minha categoria. Então, assim, eu estou muito feliz. Hoje, quando eu acordei, recebi essa notícia do chefe de seleções no meu celular, ele estava me dando um parabéns, eu não acreditei, eu comecei a gritar, eu vou para a Paralimpíada. Acordei a casa inteira, minha mãe chegou lá, a gente começou a se abraçar. Então foram muitos anos de treino, de luta, de investimento, né, de competir no exterior. Enfim, finalmente veio essa vaga e agora eu vou como atleta competir uma Paralimpíada e representar o Brasil. Estou muito feliz. Tá, só o seguinte, eu quero te dar os parabéns, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, como atleta, vírgula, eu quero saber como é que você vai fazer para dar conta da competição e também de mandar boletins, mandar material pra gente, que a gente quer saber como é que tá tudo por lá, né? Ai, Porta Nova, será que eu consigo? Olha, eu cobri a Paralimpíada de Atenas como estudante de jornalismo. Depois, na Paralimpíada da China, eu fui comentarista da TV Brasil. Depois veio a Paralimpíada de Londres, que eu fui lá cobrir. Depois veio a do Rio de Janeiro, não, depois da de Londres, é do Rio de Janeiro, que eu também fui cobrir. E depois veio a de Tóquio, que eu comentei. Agora eu quero só ser atleta, vou mandar só o meu diário de atleta para vocês, que eu tô ficando metida agora, hein? Ah, tá certo, tá certo. Brincadeira, Então, se for possível, eu vou mandar todas as informações em primeira mão para vocês. Claro, se o pessoal lá liberar, né? Tá, eu só aceito não receber os boletins aqui se vier com medalha. Aí tá valendo, aí tá tudo certo. Parabéns, sucesso, a gente tá na maior torcida por aqui.
Tá bom, Porta-Nova, vou combinar de você vir aqui catar as bolinhas do meu treino pra eu trazer medalha, hein? Ah, eu sou um dos melhores do mundo nisso. Gente, eu sou um dos melhores do mundo. Muito obrigada. Gente, nossa, eu tô muito feliz. Obrigada pela torcida aí. É uma honra ir para Paris representar o nosso Brasil e uma honra estar aqui no Repórter Brasil. Valeu. Valeu, obrigado. Tchau, boa competição. Parabéns. Vamos falar de futebol agora. Pois é, hoje tem futebol ao vivo aqui na TV Brasil pela Série B. Amazonas e Chapecoense jogam no estádio Carlos Zammit pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem está lá e vai trazer informações para a gente é a Thaís dos Santos, vai trazer informações sobre essa partida. Thaís, boa noite para você. Olá, boa noite, Porta Nova, boa noite, Yara, boa noite a todos que estão nos acompanhando. É isso aí, estamos ao vivo no estádio Carlos Zammit, localizado aqui na zona leste de Manaus, onde daqui a pouco vai acontecer esse confronto entre Amazonas e Chapecoense. O Amazonas vem aí, esse jogo é válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Amazonas vem aí em busca da 2ª vitória consecutiva, já que no último sábado jogou contra o Brusque aqui mesmo e venceu aí por 2-1. A Chapecoense não vem com um histórico muito bom, já que vem de 7 jogos sem vitória e é uma das equipes que mais empata na competição. Mesmo assim, as duas equipes têm campanhas parecidas, já que o Amazonas está na 12ª posição na tabela de classificação com 11 pontos e a Chapecoense vem logo atrás aí na 13ª posição também com 11 pontos. E claro que esse confronto vocês acompanham daqui a pouco às 8 da noite, horário de Manaus, em Brasília, a partir das 9 horas da noite. Isso por conta aí do fuso horário, que tem 1 hora de diferença. Tudo aqui pela TV Brasil e também pela TV Encontro das Águas. Volto com vocês. Valeu, bem lembrado, exatamente. Todo mundo de olho no futebol também. Pois é. E agora a gente muda de assunto. A ideia de formalizar a relação de namoro tem ganhado adeptos no Brasil. Exatamente. Você vai conferir na reportagem da TV Pernambuco, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Tem muita gente pensando em presente, amor, mas tem gente querendo botar tudo no papel, não perde. Ah, o amor. Sentimento bom que todo casal de namorados faz questão de mostrar. Não importa o lugar e nem a hora. Mas se perguntarmos ao Matheus e à Juliana se eles fariam um contrato de namoro... Rapaz, eu acho que não. Acho que o jeito normal é o melhor jeito que tem. Não faria. Não tá nos meus desejos. Diferentemente desse casal que está junto há 6 anos, a prática de formalizar a união em contrato cresce a cada dia. Na verdade, 35% em relação ao ano passado, no que diz respeito a contratos que estabelecem regras de convivência e protege patrimônio, já construído pelos envolvidos. Um contrato de namoro é quando as pessoas elas têm apenas uma relação de namorados. Então, elas querem deixar claro, através de um documento, que aquele relacionamento é um relacionamento apenas de namoro, que não evolui para uma união estável, justamente com o objetivo de evitar que haja uma partilha de bens posterior ou que haja uma solicitação de pedido de pensão alimentícia. De acordo com o Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, 608 contratos de namoro em cartório foram feitos entre os anos de 2016 e 2024. Esse contrato de namoro pode ser feito através de um documento particular, então eles procuram um advogado e redigem esse contrato e depois reconhece firma, ou pode ser feito em cartório. Em Pernambuco, de 2016 a 2024, foram registrados 22 contratos de namoro, na grande maioria para casais de classe média alta. O importante é deixar o alerta. O não cumprimento do acordo pode se tornar um problema. O contrato, ele faz lei entre as partes. Então, se você tem um contrato de namoro, cumpra o contrato de namoro. Se quiser evoluir para a união estável, vai no cartório e pega e transforma aquela relação de namoro numa união estável, que também é possível. Longe dessa novidade, Matheus e Juliana vão se curtindo e acreditando que firmar um contrato nem sempre está relacionado a ter responsabilidade. Estão querendo fugir de uma responsabilidade futura, querem só curtir assim um momento e depois deixar para lá. Eu concordo, a mesma coisa. Eu acho que é uma fuga da responsabilidade num relacionamento. Tá aí. Estiveram hoje com a gente os intérpretes de Libras José Carlos e Lohane Costa. O Repórter Brasil termina aqui e a gente volta amanhã às 7 da noite. Boa noite, até lá. Tempo estourado, boa noite, até amanhã. Amanhã a gente se fala aqui às 7.